Bom, agora vamos começar a segunda palestra e o tema é flexibilidade orçamentária e a dívida pública. O nome do palestrante é Gabriel Loreto e ele é professor doutor da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, na área de Direito Econômico e Financeiro, com sua tese aprovada com distinção. É também pesquisador visitante da Humboldt University, eu não sei falar o nome direito, gente, me perdoe, atuando em linhas de pesquisa que relacionam direito e finanças públicas, em especial orçamento público e a dívida pública. E a gente convidou o Fabrício Neves, que é daqui da FEA, como professor convidado. E ele é contador e doutorando em controladoria e contabilidade pela FEARP, mestre em administração, especialista em planejamento tributário e em gestão em contabilidade pública, instrutor da Escola Nacional de Administração Pública, ENAP, e da Secretaria de Tesouro Nacional. Perito judicial, contador do IFESP baiano, do Instituto Federal, na verdade, baiano, e do campus Guanabi. Ele é professor universitário. Por favor, Gabriel Loreto. Bom, muito boa noite. Eu agradeço ao Nexus pelo convite para fazer parte desse evento. É uma enorme satisfação, parabenizo pela iniciativa e pela disposição que oferecem na organização dessas atividades. No campo da gestão pública, o Brasil enfrenta uma dificuldade de formação e também de difusão do conhecimento, e por isso saibam que a iniciativa que vocês tomam aqui tem um alcance que vocês talvez nem imaginem, né? É um exemplo para a Universidade de São Paulo e para todo o ensino superior brasileiro, ainda mais vindo do corpo discente essa iniciativa. Então, renovo aqui os meus cumprimentos a todos vocês. Cumprimento a toda a audiência e dou início já à apresentação que preparei sobre o tema que foi sugerido, que é o da flexibilidade orçamentária e o da dívida pública. Talvez essa denominação da apresentação não deixe claro o suficiente qual é o tema que vai ser abordado. E o tema que vai ser abordado tem um tom muito menos técnico e muito mais cotidiano do que nós podemos imaginar, né? Quando nós falamos de flexibilidade orçamentária ou de flexibilidade da execução orçamentária, na verdade, todo o tema que é tratado afinal, qual é a importância do orçamento público para a vida política do Estado brasileiro? É disso que se trata quando nós falamos de flexibilidade orçamentária. Para que serve o orçamento público, se é que tem servido para alguma coisa? Que dificuldades existem na construção de instituições capazes de organizar o planejamento do Estado brasileiro? É disso que nós falamos quando tratamos do tema da flexibilidade orçamentária e pretendo mostrar algumas conexões mais claras que envolvem essas duas ordens de coisas. Então, a pergunta inicial é, sem dúvida, essa, né? Qual é a relevância do orçamento público na vida pública nacional? Poderíamos dar uma resposta clássica, aquela contida em muitos livros, e que apontam, a partir da evolução histórica do orçamento público, um papel crucial, principalmente para os Estados democráticos. O orçamento público existe, sem dúvida, em qualquer forma de Estado, seja ele democrático ou não, mas, em todos os casos, ele assume o papel de uma função praticamente contábil e técnica. O seu papel político, que é uma das principais facetas que nós podemos explorar no orçamento público, ganha relevo nos Estados democráticos. O orçamento público é um documento de autorização da atividade financeira pelo governo, autorização concedida pelo Poder Legislativo, composto dos representantes do povo. Portanto, a resposta clássica a esta pergunta, para que serve o orçamento, passa justamente por esse problema político. O orçamento público é um ato de autorização da arrecadação e da despesa a ser realizada pelo governo.
é um problema histórico da mais alta relevância, não vale a pena aqui, nem teria tempo de retomar toda essa discussão, mas quanto sangue se derramou em torno dessa definição, né? Então, não existe nenhuma obviedade em torno desse problema. É claro que o controle sobre o bolso do governo se mostra como uma das principais funções a serem desempenhadas pelo orçamento público, pelo lado político. E no orçamento público se tomam as decisões de alocação de recursos públicos escassos. Com o longo do tempo, é verdade, o orçamento público assume funções cada vez maiores de planejamento do setor público, e nós temos aqui uma outra camada de funções para o orçamento público, que é, além de servir de um instrumento político de autorização, também servir de um instrumento de planejamento da ação governamental. Essa seria a nossa resposta clássica. O orçamento público é um ato de autorização que serve para alocação de receitas e despesas dentro de uma perspectiva de planejamento da ação governamental. Muito bem. E no Brasil, para que tem servido o orçamento público? Aqui a resposta clássica oferece pouca luz sobre o problema. Não porque o orçamento público não deva ter essas funções. É claro que deve ter essas funções. E é claro que se desenham as instituições brasileiras de forma a assegurar, em algum grau, que o orçamento público desempenhe esse papel político e essa função de planejamento. Mas, sinceramente, eu dou aula numa faculdade de Direito e admito que, às vezes, para um professor de Direito é muito cômodo dizer, bom, a Constituição diz isso, o orçamento público é organizado nestas leis e serve para esta ou aquela função. É simples dizer isso. Mas a pergunta que eu pretendo enfrentar é, tudo bem, apesar desse quadro institucional, quais são os desafios do orçamento público brasileiro? Para que ele tem servido na prática, realmente? E aqui, muito embora não seja de refutar a importância da Constituição para a organização do orçamento público nacional e para a decisão política, nós vemos que, como peça de controle político e como peça de planejamento, o orçamento público fica muito aquém desse desenho institucional que foi conferido pela Constituição. É um documento da mais alta relevância que luta para ganhar o seu espaço e que cotidianamente enfrenta diversas dificuldades para servir de instrumento de controle político, controle democrático e de planejamento da ação governamental. Para expor alguns desses problemas, não é? Da própria dignidade conceitual do orçamento público no caso brasileiro, basta abrir os jornais ou ligar a televisão, né? Nós vemos notícias cotidianas a respeito de trocas de favores entre governo e legislativo em todas as esferas governamentais, que, se de um lado nós poderemos, numa interpretação benevolente, considerar que faz parte de um processo de negociação entre esferas políticas, bem, de outro lado, tem comprometido a própria eficácia do orçamento público à medida em que é uma peça capturada por interesses excessivamente setoriais, né? Perde-se a visão de conjunto no orçamento público, sendo ele uma peça em constante disputa, com várias partes lutando por nacos do orçamento público, e o governo, ora jogando um pedaço de carne para cada cachorro e distribuindo assim os recursos do orçamento. Isso se observa em diferentes esferas governamentais. E, de outro lado, como também instrumento de planejamento, bem, nós temos que olhar com uma certa cautela essa função orçamentária. Quando houve esse trágico desabamento do prédio no Largo do Paissandu, no centro de São Paulo, diversos programas de televisão fizeram painéis e noticiaram o problema, não é? E um dos painéis que eu via na televisão envolvia a participação do secretário de Habitação do município de São Paulo. Bem, ele debatia com outro participante que dizia que os investimentos públicos feitos pelo município de São Paulo no setor de habitação haviam caído. E o secretário dizia, não é verdade que os recursos públicos para as políticas habitacionais caíram, porque quem afirma isso está olhando apenas o orçamento aprovado. Quando nós olhamos o orçamento executado,
nós vamos ver que, que os gastos governamentais com políticas de habitação, na verdade, cresceram. E o secretário, então, fazia essas afirmações em rede nacional, se orgulhando de que a sua gestão descumpria o orçamento público e fazia o que bem entendia com a gestão dos recursos públicos. A meu ver, muito embora, não vou entrar no mérito da discussão da destinação dos recursos, mas muito embora esse problema da execução seja da mais alta relevância, a meu ver, essa afirmação do secretário de Habitação é uma confissão pública de que o orçamento, como peça de planejamento, serve para muito pouco, não é? Já que ele não oferece perspectiva nenhuma sobre o volume dos gastos para uma determinada política governamental. Na verdade, quem decide como e quando gastar é o ordenador da despesa, e não a autoridade que aprovou o orçamento público, no caso, o Poder Legislativo Municipal de São Paulo. Vejam, portanto, que o problema tem camadas mais complexas do que a simples afirmação genérica e até um pouco óbvia de que o orçamento público é uma peça de planejamento governamental. Bom, é preciso ir um pouco além. O orçamento público, como peça elaborada conjuntamente entre legislativo e executivo, tem servido pouco como peça de planejamento da ação governamental. Como chegamos a essa situação, portanto? Aqui o processo é contraditório. Esse é, na verdade, o objetivo central dessa apresentação que preparei para vocês, né? A institucionalidade do orçamento público enfrenta movimentos contrários. Hora de resgate de credibilidade do orçamento público e, ora, movimentos que levam as pressões da conjuntura a uma série de adaptações que prejudicam a sistematicidade das instituições orçamentárias no Brasil. Vejam como esse movimento se apresenta de forma dialética, principalmente a partir da Constituição de 1988. A Constituição, sem dúvida, se preocupou em resgatar a importância do orçamento público em diferentes momentos, seja para retirar o país do caos das contas públicas do período anterior, seja para conferir instituições mais modernas de gestão de recursos públicos. Então, um princípio orçamentário muito clássico, muito tradicional, também desses que, quando nós lemos nos manuais, nós imaginamos que é uma coisa comezinha, uma coisa óbvia, uma coisa de fácil constatação, mas que na prática é muito difícil de construir, que é o princípio da unidade orçamentária. Esse simples princípio de que todas as receitas e todas as despesas devem fazer parte do orçamento. Ora, essa é uma peça central da organização do orçamento público. É ela que garante a efetividade do controle parlamentar sobre o orçamento e que nós só conseguimos construir no Brasil efetivamente a partir da Constituição de 1988. Muito embora se fale da unidade orçamentária desde pelo menos o século XVII, na Inglaterra. Então, qual é a dificuldade da unidade orçamentária? É justamente assegurar que, ao analisar o orçamento público, o Congresso Nacional, a Assembleia Legislativa, as câmaras municipais, apreciem todas as receitas, todas as despesas. Do contrário, é impossível avaliar o tamanho do orçamento, se existe déficit, se existe superávit, se existe equilíbrio. Só uma parte do orçamento é levada à apreciação parlamentar. De fato, o controle parlamentar tem poucas funções nesse caso, né? E era exatamente isso o que acontecia. O orçamento levado ao Congresso era um orçamento perfeitamente equilibrado, o orçamento geral da União. O déficit ocorria pelos orçamentos paralelos, não é? Aqueles que não eram levados ao Congresso, o que mostra a dificuldade de assegurar uma efetiva atuação parlamentar sobre o orçamento público. A Constituição trouxe os orçamentos que geravam essa dificuldade de controle da ação governamental para dentro do orçamento da União. Então, basta abrir o texto constitucional para verificar que a lei orçamentária anual contém o orçamento fiscal, o orçamento de investimentos das estatais, o orçamento da Seguridade Social. Foi uma etapa da consolidação das contas públicas em torno da lei orçamentária anual. Eliminando, não a Constituição, mas antes foram eliminados os orçamentos monetários, as contas das estatais foram organizadas. O Brasil não sabia sequer quantas estatais tinha, né? Até a criação da Secretaria das Estatais pelo Ministério do Planejamento. Tudo isso foi um processo contínuo de evolução institucional. E, além disso,
além da consagração desse princípio orçamentário clássico, que era o princípio da unidade, nós tivemos na Constituição um enfoque voltado ao planejamento público, que foi a construção de um esquema orçamentário tríplice, com normas de planejamento, normas de orientação do orçamento e o orçamento propriamente dito. Portanto, o plano plurianual, com metas e diretrizes para a ação da administração para o período de 4 anos, uma lei de diretrizes orçamentárias anual, que orienta a elaboração do orçamento, e o orçamento propriamente dito, que contém receitas e despesas desses 3 setores: o fiscal, o investimento das estatais e a Seguridade Social. Tudo seria muito bonito se as coisas se dessem efetivamente como estão aí previstas. Se o orçamento público fosse efetivamente um espaço de alocação, controle democrático e planejamento da ação governamental. Acontece que aqui vem a segunda parte da história, que é os movimentos em sentido contrário, de pressão de conjuntura por razões econômicas ou políticas para a organização do orçamento público brasileiro. Talvez essa seja a tragédia das nossas finanças públicas. Nós não conseguimos resolver alguns dos principais problemas que já existiam no momento da revisão constitucional de 1988. Quais são esses movimentos contrários à evolução institucional do orçamento público? Ora, nós tivemos várias tendências observadas desde o início da Constituinte. Em primeiro lugar, a própria presença da inflação dificultou, naquele período inicial, a introdução de medidas de planejamento. Mal se conseguia planejar o dia seguinte, quanto mais prever ações para médio e longo prazo. De fato, a ausência de uma moeda estável dificultava essas medidas de organização das contas públicas. E, de outro lado, o aspecto inercial da administração pública, a sua tendência a conduzir as coisas pelo modo como sempre se conduziram, torna extremamente dificultoso rever metas, rever programas da ação governamental e conferir maior eficácia às medidas de planejamento criadas, por exemplo, no plano plurianual. Propõe um exercício para todos os interessados em gestão pública, que é fazer uma certa comparação entre os planos plurianuais de um grupo de municípios, né? Não mais das vezes, os planos plurianuais contêm programas idênticos para municípios completamente diferentes, né? São coisas muito parecidas, segue-se um modelo quase que automático de reprodução dos programas. A atividade administrativa é de difícil revisão, enfim, seguem-se as coisas da maneira como sempre se fizeram. Tudo isso torna o orçamento uma peça extremamente incremental e, enfim, um programa, uma medida governamental está presente no orçamento de 2018 porque estava no orçamento de 2017, estava no orçamento de 2017 porque estava no orçamento de 2016. Poderemos regredir indeterminadamente nesse aspecto. Portanto, o orçamento público enfrenta esses sérios problemas de priorização dos gastos e da arrecadação. Para algumas necessidades imediatas, surgidas no contexto posterior a 1988, foram propostas algumas soluções, sem dúvida. Soluções pouco estruturais, soluções artificiais para uma série de problemas que surgiram a partir de então, né? As medidas de estabilização da economia, a necessidade de controle do endividamento público, a absorção pela União de uma série de dívidas estaduais e municipais e, de outro lado, a divisão de recursos federais com os estados e os municípios, provocou uma necessidade de aumento de arrecadação da parte do governo federal. A necessidade mais premente, talvez, do momento posterior a 1988 para o governo federal foi justamente elevar a arrecadação. E como isto poderia ser feito, dados os cenários desenhados pela Constituição Federal? Nós tínhamos algumas possibilidades. Ora,
uma possibilidade seria reduzir uma série de gastos. O ajuste pela via da redução de gastos nunca foi possível, por razões variadas. A Constituição de 1988 revitalizou uma figura que sempre teve uma enorme importância no Brasil, mas que nos últimos períodos, nos últimos anos do governo militar, por razões sem dúvida não recomendáveis, havia sido abafada, né? E que em 1988 ressurge com toda a força. É aquela figura a que o Vitor Nunes Leal chamava do coronel, mas que, enfim, num contexto mais moderno, nós chamaríamos de autoridade local, e no contexto da Constituinte, nós chamaríamos do prefeito. O prefeito ressurge no debate constituinte. O prefeito municipal tem uma enorme importância na Assembleia Nacional Constituinte. E o movimento de municipalização envolveu a redistribuição de recursos, com o crescimento das fatias de arrecadação que cabiam aos municípios, no âmbito do Fundo de Participação dos Municípios. Os governadores obtiveram nacos maiores também pela via do Fundo de Participação dos Estados e também uma série de direitos de participação na arrecadação federal. Não vai aqui nenhuma crítica ao modelo de redesenho das partilhas federativas que devem existir no contexto federativo, mas eu estou apontando que isso teria impactos posteriores. O impacto que teria essa repartição de recursos de impostos da União para estados e municípios é que sempre que a União precisou aumentar a sua arrecadação, ela evitou recorrer aos impostos. Sempre procurou aumentar a arrecadação por outras vias tributárias que não a receita dos impostos. E a Constituição estabeleceu uma dualidade dessas espécies tributárias que tem características muito parecidas, em diversos aspectos, a dos impostos e das contribuições. Pela pressão do movimento municipalista, pela repartição dos impostos, a alternativa de ajuste fiscal deveria ser feita, se pela via das receitas, pela elevação das contribuições. E as contribuições sociais são vinculadas a determinadas finalidades, né? Elas não são de livre destinação. Ao menos um percentual relevante delas é condicionado a uma aplicação específica. E por força das pressões exercidas pelos movimentos sociais na Assembleia Constituinte, muitos desses recursos das contribuições ficaram afetados às áreas da Seguridade Social. Então, nós tivemos aqui uma tendência de elevação das contribuições e, com a elevação da arrecadação pela via das contribuições, um aumento das vinculações aos recursos destinados à Seguridade Social. Vejam, portanto, que para aumentar a arrecadação, a União precisaria elevar receitas vinculadas. Qual seria a consequência mais imediata disso para o orçamento público? É que isso reduz a margem de discricionariedade na gestão do orçamento público. Algo que não ocorreria pela via dos impostos, mas os impostos ficaram inviáveis para a União como fonte de ajuste fiscal pelo lado das receitas. Então, as contribuições tiveram esse aspecto dual, não é? Elas têm a sua importância para o financiamento dos direitos fundamentais sociais, mas, por outro lado, elas são receitas vinculadas que geram um enrijecimento da gestão do orçamento público. E pela via dos gastos, o ajuste fiscal nunca foi tão possível, exatamente porque a Constituição previu uma série de vinculações de receitas a despesas públicas. Então, esse era o cenário pós-Constituição de 88. Nós precisávamos elevar a arrecadação federal e isso se deu com medidas que contribuíram para a elevação do enrijecimento orçamentário. Com uma dificuldade: depois que se criam esses gastos sociais, não se retrocede. Há limites jurídicos para a redução de gastos destinados a áreas sociais e outras despesas vinculadas, como, por exemplo, gastos com o pessoal, também não podem ser de uma hora para outra cortadas pela autoridade governamental, né? Enfrentam um regime jurídico legal. O funcionário não pode parar de receber salário, demitir um servidor público é até possível, mas uma hipótese extremamente rara e de se dá dentro de casos bastante definidos pela Constituição. Vejam que
a conjuntura levou a um cenário de enrijecimento do orçamento público. Um economista dedicado a finanças públicas, que é o Fernando Rezende, chamou isso do efeito cremalheira, né? Eu não tenho qualquer formação em engenharia para explicar o que é uma cremalheira, mas vejam que sempre quando... se trata de algumas peças que, quando giram, não voltam, né, dentro da estrutura de uma determinada máquina. Vocês podem pensar naqueles ganchos que às vezes nós usamos para prender algumas coisas, fios, etc. Bem, você consegue apertar, mas depois você não consegue retroceder. E nós geramos, no campo das finanças públicas, tendências parecidas. Para elevação da arrecadação, automaticamente se elevavam algumas despesas sem possibilidade de que no futuro isso pudesse ser retornado a uma situação pretérita. Tudo contribuiria, portanto, para um movimento de enrijecimento. O que faria o governo para contornar esse efeito cremalheira, esse efeito de situações de difícil retorno? A medida também, batizada pelo Fernando Rezende, em contraposição, é a do efeito bumerangue, né? Que é criar alguns mecanismos artificiais de retorno e de ajuste das despesas públicas. Um efeito bumerangue, a criação de medidas de desvinculação de receitas, que começaram a surgir desde pelo menos 1994. Houve aí, na Constituição Federal, a introdução do provisório Fundo Social de Emergência. Fundo Social que continha recursos de arrecadação geral destinados a diferentes programas governamentais voltados a práticas corriqueiras da administração. Portanto, não era nem fundo, não era nem social, não era de emergência, era um volume de recursos destinados à cobertura de determinadas medidas, principalmente a construção de superávit do setor público. Depois isso mudou de nome várias vezes, houve o Fundo de Estabilização Fiscal e, finalmente, aquela denominação que nós conhecemos melhor, que é a da desvinculação de receitas da União, a DRU, que é uma releitura do Fundo Social de Emergência, que hoje autoriza a desvinculação de até 30% das receitas vinculadas, né? Além da DRU, depois de 2016, nós criamos a DRE, a desvinculação da receita dos estados, também por modificações constitucionais, e a DREM, que é a DRM, a desvinculação de receitas dos municípios. Tudo isso autorizando que esses entes desvinculem 30% das suas receitas vinculadas e destinem ao que bem entenderem, né? Isso pode tirar recursos da Seguridade Social e passar para o orçamento fiscal, pode fazer o contrário, tirar recursos do orçamento fiscal e passar para a Seguridade Social. É o que tem conferido alguma maleabilidade na gestão de recursos públicos. E aqui o que mais importa para o tema da flexibilidade orçamentária, outra medida de ajuste governamental dentro deste cenário de rigidez é a aposta nos contingenciamentos de recursos. O uso e o abuso dos instrumentos de flexibilização da execução do orçamento público, simplesmente por meio do bloqueio das despesas autorizadas na lei orçamentária aprovada pelo Poder Legislativo. Contingenciamento é palavra do jargão, nada mais é do que suspensão do gasto. Há uma determinada autorização legislativa para uma despesa governamental, mas por meio de decretos de contingenciamento, o Poder Executivo suspende a execução desses gastos. Em tese, isso deveria ocorrer caso a arrecadação fosse insuficiente. Portanto, nos casos em que o fluxo de recursos, a entrada de receitas nos cofres do governo, não se mostre adequada para atender o cronograma da execução da despesa pública. Então, o governo suspende, atrasa um pouco a execução da despesa. Esse é o desenho proposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Na prática, nós vemos a indiscriminada aplicação desse instituto. Liguem a televisão no mês de janeiro, existe uma elevada probabilidade de se deparar ali com o ministro da Fazenda anunciando contingenciamentos preventivos bilionários. Supondo, então, que haveria
um déficit, se projeta um determinado déficit, uma insuficiência arrecadatória para vários setores da atividade governamental e se bloqueiam ali recursos da execução orçamentária. Isto dá uma certa tranquilidade para os investidores estrangeiros, que veem aí uma perspectiva de formação do superávit primário, estrangeiros ou nacionais, é claro, mas isso só evidencia que, para cumprir a meta fiscal, o contingenciamento hoje é um recurso indispensável, muito embora o seu abuso contraria a lógica de planejamento da ação governamental, que deveria ser o cumprimento da lei de orçamento. Então, nada é simples no campo das finanças públicas. Não se trata aqui da condenação imediata do Instituto do Contingenciamento. É claro que, para um gestor público, sem contingenciar, a administração fica praticamente inviável. Mesmo porque, com um volume de vinculações de receitas, talvez isso ultrapasse muito 100%. Né? O meu ex-orientador dizia que todo gestor público tem que tomar uma decisão fundamental, que é qual ilegalidade ele vai cometer. Né? No caso, com todas as receitas praticamente vinculadas, ele deve decidir qual ele vai desvincular. Enfim, qual medida orçamentária ele vai ter que flexibilizar para conseguir ter algum conforto financeiro. E o contingenciamento atende a esta finalidade, de permitir maleabilidade na gestão do orçamento. Mas é inegável que é um comprometimento da lógica de planejamento orçamentário prevista por esse esquema, de metas no plano plurianual, orientações da lei de diretrizes e previsão de recursos na lei orçamentária anual. É bem verdade que não é só pela conjuntura econômica pós-1988 que nós temos esse abuso dos contingenciamentos. Muitas vezes o próprio gestor interpreta que ele tem o direito de contingenciar, porque o poder de controlar a execução do orçamento é um poder executivo. Né? Essa é uma teoria jurídica clássica a respeito do orçamento público, de que o orçamento público é só uma autorização para gastar, não é uma obrigação de gastar. Não existe nenhum efeito jurídico para o gestor decorrente da aprovação da lei de orçamento. Isso aqui os alemães começaram a dizer na segunda metade do século XIX. Né? Foi resultado de uma disputa entre o chanceler Bismarck e o parlamento alemão, que se recusava a aprovar alguns créditos adicionais para algumas campanhas militares do Bismarck. E como o parlamento se recusava a flexibilizar o orçamento alemão, o Bismarck tomou para si a responsabilidade e disse: quem executa sou eu, portanto, a flexibilidade fica por minha responsabilidade. E aí se construíram as doutrinas jurídicas para alegar essa divisão da lei de orçamento em duas. Né? Ela tem forma de lei, mas ela não tem conteúdo de lei. Ela é aprovada como lei, mas ela é, no seu âmago, no seu interior, na sua intimidade, um ato administrativo, que se reveste dessa casca de legalidade por ter passado por um procedimento parlamentar. Ora, isso se repete em várias jurisdições. O Brasil repetiu isso até 2008, até que o Supremo Tribunal Federal, em um caso específico, ofereceu uma resposta alternativa a esse problema, permitindo o controle de algumas medidas de flexibilização tomadas pelo Poder Executivo na época. Então, a própria teoria jurídica tem muito a dizer sobre esse problema e precisa ser reformulada em diversos aspectos. Mas, de outro lado, nós não podemos ignorar o fato de que a própria realidade e a conjuntura levam a esse contexto, em que, bem, a flexibilidade orçamentária, sem dúvida, é problemática para a organização sistemática do orçamento público. Mas o que é que nós faríamos sem ela? Não é? Essa é, eu repito, uma enorme tragédia das nossas finanças públicas e nós não temos ainda como responder adequadamente a esse problema. Talvez, para começar a reformar, nós teremos que partir de modificações de base do nosso sistema de organização financeira, a começar pelo próprio sistema tributário. Uma eterna e prometida reforma, no caso brasileiro, mas de difícil concretização. Começar só pela ponta e determinar, eventualmente, uma obrigatoriedade do orçamento público seria insatisfatório, por diversas razões.
assistindo a um debate como esse que vocês veem agora, mas já há alguns anos, um funcionário do Ministério da Fazenda dizia que, bom, se não puder contingenciar, se não puder abrir créditos para modificar o orçamento, o governo quebra. Portanto, talvez o orçamento seja a única lei que, se for cumprida, quebra um governo, né? Mas a razão é, a lei orçamentária, então, é uma lei muito ruim. E por que nós aprovamos leis historicamente tão ruins, né? Há razões de base que nós precisaríamos pensar para começar a resolver esse problema que, a partir do objetivo que tracei para mim mesmo nessa apresentação, é mostrar que não é um problema nada simples e nada óbvio, no caso brasileiro. Bom, muito obrigado pela apresentação, agradeço a atenção de vocês e agradeço também a presença do Fabrício, que pode colaborar com alguns dados e com o debate dessa problemática. Obrigado. Por favor, Fabrício. Fique à vontade. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui junto com todos vocês aqui da academia e um prazer enorme estar aqui com uma pessoa como o professor Dr. Gabriel, para a gente poder fazer um debate, inclusive, pelo papel que me deram como debatedor. E aí eu gosto que o debatedor é o que bate e o outro sente dor. Então, não sou eu que vou apanhar. Mas, na verdade, E aí a briga já começou aqui com o microfone, mas aí eu falei, bota o microfone aqui logo para ele, deixa eu aqui mais à vontade para a gente discutir. É só mesmo algumas colaborações com alguns fatos que o professor estava comentando aqui e de alguns dados que eu vim trazendo quando recebi o convite também para tratar de flexibilização. Pela prática, como contador público, de sofrer contingenciamentos quando a gente está dentro da execução orçamentária de um órgão, e aí a gente, ainda mais um órgão, que é um órgão de educação, como aqui a USP, e a gente tem cortes de orçamento, que seriam esses congelamentos que você não pode mais gastar, fazer determinados gastos, é muito complicado no dia a dia, inclusive para a execução de muitas coisas. Imagine vocês, no nosso caso lá, e a gente pode expandir aqui, pegando a ideia aqui na USP, nós atendemos lá cerca de 2.500 alunos de nível técnico e nível superior, e aí quando tem um corte, um contingenciamento, flexibilização desse de ajustes no orçamento, a gente não tem como servir aos alunos o nosso bandejão. Como é que eu vou conseguir executar o orçamento, fazer processos licitatórios de compra, se aquilo que eu tinha determinado no orçamento não consigo mais executar? Então, o que acontece lá em cima tem efeitos práticos no nosso dia a dia aqui, e da mesma forma aqui na USP. E aí eu tenho uma pergunta aqui para vocês, que seria o seguinte, eu gosto muito, inclusive já fiz até a apresentação aqui nesse mesmo espaço, de trazer os aspectos orçamentários para o dia a dia nosso. Quem é que faz controle dos seus gastos individuais aqui? Levanta a mão aí, se eu saber. Mas faz mesmo para valer? Tem uma planilha? Pode estar no papel, pode ser no computador. Hoje você tem aplicativos no celular que você pode acompanhar e fazer a sua gestão orçamentária pessoal. Quem faz, olha, eu vi que a maioria não faz, tá? Pelas poucas mãos que foram levantadas aqui. Quem faz, olha todo santo dia? Já balançou a cabeça. Começa em janeiro e só vai para o janeiro do ano seguinte. De 15 em 15? Ah, tá. Porque eu já vi colegas que fazem aquele planejamento das 7 ondinhas, né? Lá no final do ano, quando está virando, aí pula 7 ondas, agora eu vou mudar tudo. Vou controlar minhas finanças, tudo vai ser diferente, o ano novo começou. Aí começa a colocar todas as contas ali no papel, o que é que tem para o ano, já começa com IPVA, IPTU, escola, tem um monte de coisa. Isso em janeiro, bem no iniciozinho. Não vou dizer no dia 1º, porque está todo mundo de ressaca, ninguém nem mais lembra o que tinha de conta, mas aí lá para o dia 3, 5 de janeiro já começa a pensar, e em fevereiro esqueceu, já deixou o orçamento para lá.
Uma das grandes questões que eu vejo muito com relação ao orçamento é que nós vivemos diariamente cercados de prestação de serviços públicos. E os serviços públicos têm que ser geridos por recursos públicos dentro de um processo de gestão pública. Nós temos aqui, no caso dos municípios, prefeitos, estados, né, os governadores, e em nível federal, o presidente. Por isso que nós temos vias, ruas, estradas fantásticas, belíssimos hospitais, escolas de qualidade como a USP, né, e tantas outras que nós temos aí de recursos públicos. E essas questões que o professor levantou aqui são extremamente complicadas quando a gente começa a ter o viés de como é que essa gestão efetivamente acontece. E aí um dos dados, até que eu tinha discutido com ele, fazendo aqui umas anotações, lembrando aqui de cabeça, dos 5.570 municípios que nós temos aqui no Brasil, um levantamento que foi feito, cerca de 300 municípios não possuem sequer um código tributário no município. O que isso quer dizer? Qual é o impacto disso dentro do orçamento e do processo orçamentário, no caso desses municípios? Se ele não tem um código tributário, ele perde o poder de tributar. Muitos dos seus impostos, que seriam fontes de recursos para a execução de serviços públicos, nesses municípios ficam aquém das necessidades. E muitos desses, professor, inclusive pela minha realidade, que moro no interior da Bahia, aí no sertão, eles não cobram o IPTU, principalmente. Porque se cobrar o IPTU, o gestor não consegue o voto. Porque se ele começa a cobrar, as pessoas têm que pagar, quem é que vai votar naquele que começou a cobrar? E aí passa para o próximo gestor, ele também não cobra, porque se ele cobrar, ele vai ser visto como o ruim que começou a cobrar. E aí passa outro gestor e assim sucessivamente. E discutindo questões legais, jurídicas, contraria o que a lei de responsabilidade nos diz, porque ele coloca lá em lei, como é um processo de gestão de finanças públicas, que é a lei da responsabilidade, e para ser responsável teria que cobrar esses tributos, ela não cobra, ela está infringindo a lei. E por que esses 300 municípios continuam não cobrando esses tributos, né, como impostos, e sobrevivem através de repasses que o professor comentou aqui, dos repasses federais e repasses estaduais, comprometendo a própria gestão municipal, onde poderiam estar servindo a população, como usuário final daqueles serviços públicos, de serviços melhores, independente de recursos que venham dos outros entes federados. O grande problema disso é que se tem um problema de crise como nós enfrentamos aí, e há um corte de arrecadação de tributos, impostos principalmente, né, tendo em vista que o professor já comentou que a maioria dos tributos que são aumentados em nível federal agora vão para contribuições, porque a contribuição eu não preciso repassar para os demais entes, cai-se a arrecadação dos municípios. E aí eu vou ter um problema, como muitos pequenos municípios têm, que sobrevivem apenas de repasses federais ou estaduais. E acabam, por muitas vezes, deixando de cumprir com pagamento de fornecedores. Com pagamento de fornecedores, nós vimos aí até capitais grandes, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, e aí no Sul também, com estados e municípios com problemas fiscais, né? E isso acarreta de grande monta aí problemas de gestão e de sobrevivência desses municípios. O município quebra, será que o Estado quebra? Ele continua sobrevivendo ainda assim, né? Tá vendo aí, o Rio de Janeiro quebrou, ainda está lá. Agora, os serviços é que a gente vê como é que eles estão. Um outro caráter que o professor levantou, eu fiz um apontamento aqui, é a lei de orçamento, ela é autorizativa ou impositiva? Se a gente coloca na lei e não cumpre, existe penalidade para os prefeitos? O senhor conhece alguma coisa aí, professor? O prefeito que não cumpriu com a lei de orçamento já foi preso? Não, tem qualquer sanção. Só vou pegar o microfone aqui. Depende, se ele deixar de pagar funcionário, tem consequência. Agora, se ele cortar investimento, não tem consequência absolutamente nenhuma, né? Então, na parte discricionária do orçamento, é uma mera autorização, realmente.
Não que eu ache que seja uma mera autorização, Sim, mas sim. é assim que os órgãos de controle têm interpretado o orçamento público. E eu acho interessante que nós temos, no caso brasileiro, pelo menos em nível federal, o orçamento impositivo. É um pedaço do orçamento total que deve ser cumprido. Então, ao meu ver, também acredito que o nosso orçamento ele não é impositivo. Até porque, senão, não seria necessário colocar esse pedaço de imposição de parte do orçamento, que eu acredito muito mais no caráter político, do que efetivamente de gestão. Você pode... Posso complementar? Claro. Você tocou num ponto importantíssimo, né, que é o que nós fizemos em termos de orçamento impositivo no Brasil. Quando se fala em impositividade da lei orçamentária, é impositividade de toda a lei de orçamento. Exatamente. Bom, aqui em 2015, salvo engano meu, exato, em 2015, nós modificamos a Constituição para introduzir a obrigatoriedade de algumas despesas do orçamento, criando a impositividade da lei orçamentária em parte. Qual parte? As emendas parlamentares, né, as despesas que os parlamentares criaram no orçamento público. Essas não podem mais ser tocadas. Então, nós tivemos, do mesmo jeito que tem o perua brasileira, nós temos o orçamento impositivo brasileiro. As modificações orçamentárias, essas sim é que são impositivas e não meramente autorizações, né? Isso não seria uma imposição da imposição. Um orçamento impositivo e um obrigatório e outro impositivo. Qual seria a diferença? A gente iria entrar na parte léxica aí, tentar entender o que seria impositivo e o que seria obrigatório, né? Bom, mas pegando assim alguns dados, e aí quem quiser e tiver interesse aí de pesquisa nessa área a questão de flexibilização, recentemente saiu um artigo agora na Revista Mineira de Contabilidade, onde os autores fizeram uma análise aí. Minas Gerais tem 853 municípios, né, o estado que tem a maior quantidade de municípios no Brasil, e eles fizeram um corte com 266 municípios. E desses 266 municípios, eles foram verificar a questão da flexibilização orçamentária no caráter dos créditos adicionais suplementares, né? E aí, quem conhece os créditos que nós temos adicionais, temos 3 categorias, com suplementares, especiais e os extraordinários, né? Eles trabalharam apenas com os créditos suplementares, que é quando o orçamento ele tem um problema no seu planejamento e precisa ser suplementado com um acréscimo àquela determinada dotação orçamentária. E o interessante é que eles identificaram que essa suplementação, esse adicionamento no orçamento desses 266 municípios, variava entre um percentual de 1% até 80% do orçamento que estava autorizado pelo legislativo local. Então, imagine você ter um orçamento de, vamos colocar um dado hipotético aqui, de 1 milhão, e você ter autorizado, já pré-autorizado pela Câmara, 80% daquele orçamento. Então, na verdade, a gente estaria com 2 orçamentos aí livres para poder gastar, né? E aí a gente toca na questão do próprio planejamento. Será que o orçamento ele é uma peça de ficção? Ele consta lá? Em uma das pesquisas que eu ando fazendo e buscando com diversos consultores e profissionais, quando eu vou para a área dos consultores, lógico, sem citar nomes e tudo mais, mas a gente pega alguns casos que ele diz o seguinte: olha, eu pego o orçamento do ano anterior, eu copio, colo, coloco, faço algumas alterações aqui e ali e passa para o debate em Câmara, ele é aprovado e aí segue. Quer dizer, não é feito efetivamente nenhuma discussão sobre o orçamento em si como peça de gestão para os anos seguintes, principalmente em pequenos municípios abaixo de 20 mil habitantes. Né? Então, trabalho com a colega ali, com a Lívia, que está tentando pesquisar o orçamento participativo. Imagine que se a gente já não tem um orçamento de gestão para muitos pequenos municípios aí, quiçá um orçamento participativo em que a sociedade esteja participando com o ente público para que possa executar realmente demandas que a população necessita, né? Muito complicado. E um outro dado que eu achei interessante também, falando de flexibilização, até tinha comentado também com o professor Gabriel, no final do ano passado, uma agência de rating, aquelas agências que vão verificar quanto que o país
se pode aplicar recursos, né, investidores estrangeiros vêm aplicar aqui no Brasil, por exemplo. Eles fizeram um estudo com 16 países na América Latina e identificaram que o Brasil estava no ranking deles como um dos últimos países em termos de flexibilização orçamentária em referência às despesas que nós temos no orçamento, né, em termos de nível Brasil. E aí a gente tem que ter o cuidado quando a gente ouve ou lê falar de flexibilização orçamentária, porque nós temos mecanismos de ajustes, né, como contingenciamento, questão dos créditos adicionais e outros tantos, mas quando ele está tratando de despesas orçamentárias, nós temos realmente no Brasil um engessamento maior do que talvez outros países. Ele não abriu aqui a pesquisa, e eu fui tentar entrar lá no site do Moody's, mas aí tem que pagar, é dólar, né? A gente, doutorando, não tem dinheiro, não tem bolsa, então a gente deixa quieto, vamos contar só com as informações da notícia, e que, por conta da própria legislação e a Constituição Federal, nós temos diversas despesas aqui que são engessadas, então, como educação, saúde, questão do próprio orçamento impositivo, que engessa a forma como o Estado gasta ou tem as suas despesas, né? E isso daí ele colocou como um fator preponderante, no caso do Brasil, como um dos últimos em termos de flexibilização. Em outros países, e aí ele citou, por exemplo, acho que a Colômbia, o Chile, é possível você fazer um reajustamento das despesas orçamentárias em nível federal, ele não colocou os demais níveis, para fins de tentar ajustes para crises, por exemplo. Então, é um ponto aí de debate muito grande. E eu vejo, inclusive, o artigo que eu li aí, que saiu na Revista Mineira, de colocar que quando você tem uma alta flexibilização de arranjos, que são de mecanismos que podem ser feitos dentro do orçamento, você acaba perdendo também, imagine, 80% do orçamento que você pode usar como créditos adicionais, você perde o próprio fator do legislativo como órgão de controle dentro do executivo, porque ele já determina com antecedência a possibilidade do executivo executar gastos, né, que ele pode dizer, eu errei aqui, e aí ele começa a fazer determinados ajustes, ou vários ajustes, dentro do orçamento municipal, né? Então acaba que realmente sendo uma peça de ficção. A gente tem um caminho muito longo, pelo menos ao meu ver, nas pesquisas que a gente faz, de tentar efetivamente melhorar o orçamento, e eu acredito que vocês aqui são uma peça fundamental com debates como esse e participação de controle social para que a gente possa melhorar a gestão no Brasil. Tá? Obrigado, então, a vocês.